Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este é mais um Máxima de Jesus, é um pedido, e então ele está aqui em Mateus 12, capítulo 12, versículo 29. Vocês estão... capítulo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então ele saqueará a casa. Então eu vou estar explicando esse, mas assim, né, esse aqui é um Jesus, ele estava falando isso, e por quê? Né? Será que ele estava incitando a violência e tal? Vai ficar algo meio esquisito. E para entender, a gente tem que ler todo o contexto, né, do que estava acontecendo ali no momento. Então eu vou ler o que acontecia isso aqui, né, o que era referente. Aqui a cura de um demoniado e cego e mudo é a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende, né? Então o que acontecia? É, Jesus ele saía pelas ruas, né, passando os ensinamentos, ou seja, pregando o evangelho, e seguia uma multidão, né, seguia ele. E muitos pedindo cura, né, para ele curar e tal. E nessa multidão sempre tinha alguém que, por exemplo, era como se fosse da igreja da época, né? Algum representante, né, alguma pessoa, ou esse tipo de pessoa que é embalo. Né? Não tem pessoas que vão para a praça pública e ficam imitando o pastor, né, gritando e tal. Então sempre tinha algum desses seguindo Jesus para dar, esperando ele dar alguma derrapada, né, para ver se ele não seguia as leis da religião, né? Ou seja, queria que era como se ele fosse de uma religião, né, tinha que seguir as leis antigas. Né? E se ele não se enquadrasse, ou seja, procurando um motivo para condená-lo, né, para julgar o povo contra ele. Então aí esse pessoal era conhecido como fariseus, né, e tinha os escribas, tudo que era região da época, fariseus, escribas, né, saduceus, algumas coisas desse tipo. Então estava Jesus lá e então aí eu vou ler aqui essa parte toda, aí depois eu explico cada passagem. Ó, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, né, começa ali no versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então, assim, no 23. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Então, a humanidade, a multidão que acompanhava ele, era ainda incrédula. Né? Ou seja, acompanhava ele e não acreditava que ele era o enviado de Deus e tal, aquela coisa toda que ele falava, ficava na dúvida. Aí, quando ele fazia alguma proeza, algum milagre, aí as pessoas: Oh, será que é mesmo? E tal, né? Aquela coisa toda. Aí tá lá, os fariseus. Mas os fariseus, ouvindo isto, né? A população achando que ele e tal, é, murmuravam. Então eles cochicharam entre eles. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Né? Beelzebul lá, o capeta, na linguagem deles. Então, ou seja, acusa Jesus de estar fazendo aqueles milagres todos porque estava com o poder do próprio capeta. Aí na continuação, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, né, os pensamentos dos fariseus, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então aqui está a maior máxima dessa parte, né? Ou seja, toda casa dividida entre si mesma está dividida, ou seja, não dura, vai acabar, né? Então assim, casa, grupo, seja o que for, se tem ali uma intriga, se não está bem, se as pessoas não estão em concordância, não vai subsistir. Explicando, né, que não é possível, explicando para os fariseus lá, cabeça dura, que não é possível ele estar contra, se ele está amando Satanás, expulsando o demônio que é de Satanás. Ele continua aqui: Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ele questiona. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Aqui talvez teria sido um costume da época, eu não entendi muito bem. Aqui, ó. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Será que os fariseus expulsam os próprios filhos de casa? E depois eles voltam como juiz para julgar? Porque isso existe? Então eu não entendi muito bem. Então Jesus, aqui na sequência, ele traça um paralelo. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós, sobre vós. Então, continuando. Ou como pode, aí vem o versículo lá, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então ele saqueará a casa. Então, Jesus aqui na sequência, ele fala que expulsa por Deus, né, amando de Deus, então é chegado o reino de Deus, então ele questiona, né, ele faz outra indagação, como pode alguém entrar na casa do valente, né, digamos, tem um homem muito fortão, tal, bam, bam, bam. Então se você quer invadir a casa dele, primeiro você tem que amarrar, tem que dominar, né, tudo, aí você vai lá e faz o que você foi para fazer. Então Jesus ele coloca aqui:
ou seja, é chegado o reino de Deus entre vós, porque ele já fez isso, né? Digamos, o valente é o diabo, então ele já amarrou, já fez tudo o que tinha que fazer, dominou o meio, né? Então por isso ele está ali pregando e fazendo tudo o que tem para fazer. Na continuação, ele fala: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não ajuda, atrapalha. Na sequência, né, ele dá dá uma dura, né, nos fariseus. Por isso vos declaro: todo pecado, blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então aqui, explicando cada passagem aqui, o que acontecia, o que estava rolando, né? Jesus, quando trouxe o endemoniado, ele cura, né, faz a cura, a multidão se admira, os fariseus proferem uma blasfêmia, né, que Jesus, digamos, fica irritado, né, irritado talvez não seja a palavra, mas ele não gosta, né, então ele vê que ele precisa se pronunciar sobre aquilo. Então ele fala que, aqui, conhecendo o pensamento, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, explicando que o diabo não teria como mandar alguém expulsar o próprio diabo. Jesus, porém, aqui, se Satanás dividir-se contra esse reino, pois, então, seu reino, digamos, como subsistirá o seu reino? Então, se o Satanás está mandando expulsar os próprios comparsas dele, né, então não vai ter como seu reino dar continuidade. O que já, aí ele, na sequência ele fala que se ele expulsa, porém, se eu expulso demônios por Beelzebul, quem os expulsam os filhos? Aqui vamos lá na parte que ele fala sobre Deus. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Então ele coloca, como eu falei, que já está dominado, ele já amarrou tudo. Então as pessoas podem perguntar, porém, por que ainda tem tanto mal, né, se Jesus já fez tudo isso? Porque as pessoas, elas escolhem continuar, né, digamos, na ignorância. E aqui é um planeta escola, né, manda muitas pessoas, ou seja, as pessoas que entenderam isso naquela época já se elevaram, já se libertaram. Né? Então, mas tem muitas que ainda vêm passar por essas lições e chega lá do começo, né, do primeiro nível, tal, e tem que ir passando por esses níveis e aí chegando com a verdade, entendendo, passa e se liberta também. Então, cada época, né, vai ter as pessoas se libertando, as pessoas que entendem se libertam, as que não continuam aqui, né, como repetentes eternos, né. Então, quando está numa escola, fica lá repetindo ali o primeiro ano. Aí tem aquela máxima que ele se referia ali apenas explicava, né? Ou seja, não falava que tinha que invadir a casa de alguém e tal, explicava que não tem como ele vir aqui e fazer tudo o que ele faz se já não tivesse o meio todo dominado. Ou seja, aqui eles, ou seja, a espiritualidade maior, né, tem tudo sob controle. Então eles vêm e o que é preciso fazer, as intervenções que é preciso fazer, eles vêm e vêm. Né? O mal que está aqui não pode fazer qualquer coisa. Né? Ele deixa aqui momentaneamente, porque as próprias pessoas que estão fazendo mal, né, às vezes as pessoas elas condenam as outras. Não, aquele é o demônio, não sei o que tal. Mas elas próprias estão fazendo esse papel. Por exemplo, a humanidade faz papel de demônio para os animais. Né? Então espera. Então se ele vem acabar com os demônios, ele vai acabar com a humanidade inteira. Então espera a humanidade acordar. Né? Então vai passando os ensinamentos e tal. E assim assim caminha, né, a humanidade. E na sequência ele faz aquele alerta, né, de que se você mentir contra um homem, né, fazer uma blasfêmia e tal, né, aqui ó, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Então voltando aqui, eu tive uma interrupção, aqui no capítulo Mateus capítulo 12, versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, ele fala que a coisa é séria, né? Ele faz um alerta, né? Cuidado com o que vocês estão fazendo. O que significa isso? O que é mentir sobre o Filho do Homem e tal? Né? São sobre coisas, as mentiras 3D, né, que as pessoas fazem com suas foquinhas entre umas às outras coisas, sobre coisas mesquinhas, né, o comum. Agora, se a pessoa entra, digamos, numa religião, começa a tomar contato com verdades maiores, verdades espirituais, e tenta deturpar aquilo, tenta mudar aquilo para manipular a opinião dos outros, né, para tentar jogar o povo contra Jesus, né, isso já é algo que está além da matéria. Não são verdades espirituais, coisas dos espíritos. Então a pessoa não se condena só em matéria, ela se condena em espírito também. Né? Ou seja, ela tem uma alma ignorante. E não que alguém precisa vir perdoar ela, é que ela própria não se perdoa, porque ela desencarna na ignorância, então ela continua vivendo naquela ilusão. Né? Então ela volta, reencarna e continua
né, até acordar, até despertar e parar de fazer essas babaquices, né, que tem por coisa de inveja, de intriga, derrubar. Então, assim, não essa passagem é uma coisa que aconteceria hoje, né? Se Jesus voltasse hoje, os fariseus atuais, né, que são ali os ortodoxos e das religiões, iriam todos contra ele, tentar derrubar, não, isso aí é o anticristo, é o não sei o que e tal, e para tentar, porque assim, todas as religiões a gente vê, não age de acordo com os ensinamentos, né, do próprio Jesus, ou seja, qualquer ensinamento divino, elas não agem, né? As religiões estão aí mais para sugar as pessoas, mais para ter escravos, mais para ter um rebanho, né? Para tirar o pelo, né? Tirar a lã, para sugar, usufruir dos fiéis. Então não segue mais um modelo, digamos cristão. Então é isso, né? Sobre essa passagem, sobre o pedido ali, sobre entrar, né? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens e primeiro amarrá-lo. Então ele saqueará a casa. Esse ele estava falando, se referindo que não tem, anteriormente, não tem como a casa estar dividida, né? Se chegar lá tem que dominar tudo, não tem meio termo, né? Ou chega ou vai ou racha, né? Então assim, para ele estar pregando aqui, ele já chegou e já dominou tudo. Então ele vem e já veio, né? Já está implantando o reino de Deus. Só volta a escolher, as pessoas escolhendo, ou querem ou não querem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, pode deixar aí nos comentários, sugestões para outras máximas que querem, digamos, entender melhor. Então, de acordo com o meu conhecimento, né, eu venho e passo aqui para vocês. E sempre continuo estudando tal, e vendo, às vezes eu posso não ser aquilo que eu estou falando, né, aqui eu passo a minha visão. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.